Quarta parte do comentário de Amor, 5.782. Vamos ler agora sobre as solenidades. Falamos que é fixo. Shabat, ou seja, toda semana você trabalha esses dias e relaxa no Shabat. Agora, as outras solenidades que são temporais, que são as nossas 3 festas e aquilo que há entre elas. Versículo 4, Levítico 23. Essas são solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é o Pêssar para o Eterno. Aos 15 dias do mês é a festa dos ázimos para o Eterno. 7 dias ázimos comereis. O primeiro dia de santa convocação será para vós, nenhuma obra servil fareis, e oferecereis por 7 dias oferta queimada ao Eterno. O 7º dia de santa convocação toda obra servil não fareis. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizes: Quando vierdes à terra que eu vos dou e contardes e cortardes a sua ceifa, trareis o sacerdote um homer da primícia da vossa ceifa. E movimentará o homer diante do Eterno para que seja aceito em vosso favor no dia seguinte do primeiro dia festivo, e movimentará o sacerdote. E oferecereis no dia de vossa movimentação do homer um cordeiro sem defeito da idade de 1 ano, por oferta de levação ao Eterno. E sua oblação será 2/10 da efá da flor de farinha de trigo amassada no azeite, como oferta queimada ao Eterno para ser aceito com agrado. Sua libação de vinho será a 4ª parte de um vinho, e pão de farinha feito de grãos de espigas verdes, torrada no forro, e grãos verdes cereais não comereis até esse mesmo dia, até trazerdes a oferta de vosso Deus. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tiveres trazido o homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana contareis 50 dias, e oferecereis oblação nova ao Eterno. Das vossas habitações trareis 2 pães para serem movidos de 2/10 partes de um efá. Serão de flor de farinha de trigo, levedados se cozerão, são primícias ao Eterno. E oferecereis com o pão 7 cordeiros sem defeito de 1 ano de idade, e 1 novilho e 2 carneiros. Serão por oferta de levação ao Eterno, suas oblações, suas libações. Serão como oferta queimada para ser aceita com agrado diante do Eterno. E oferecereis um cabrito por oferta de pecado, e 2 cordeiros da idade de 1 ano por sacrifício de pazes. E movimentará o sacerdote com o pão das primícias, como oferta movida diante do Eterno os 2 cordeiros. Santidade serão eles perante o Eterno para o sacerdote. E proclamareis nesse mesmo dia, e haverá para vós convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Bom, vamos falar aqui sobre o Pêssar. O Pêssar, você tem 7 dias nele. Você tem o primeiro dia Shabat e o último dia Shabat. O Pêssar, na verdade, é um dia só, que é o primeiro dia. Os outros dias são os Hag Amatzot, ou seja, são a festa das matzahs, das matzot, do pão sem fermento. Mas tudo é considerado como Pêssar. E no segundo dia, ou seja, no dia 14 à tarde, mata-se o cordeiro, e na noite, que já é dia 15, se comia o cordeiro com pães ázimos e ervas amargas. Tá certo? Esse primeiro dia é Shabat. Então, o segundo dia, que seria o dia 16, que é o dia 16, você tem aqui a movimentação do homer, a entrega do homer de cevada, de cereal, que é tirado, ou seja, dá 3,6 litros mais ou menos. E o sacerdote movimentava, chamado rito da tenufá, diante daquilo. Então, era uma oferta trazida para o templo. E a partir dali que se podia comer esses cereais tostados, não se podia comer eles antes, tá certo? E o 7º dia, que era o final do dia de se comer o pão ázimo, o matzah, era também Shabat. Então, representando a libertação. Os sacrifícios feitos nesse dia, se você contar com coluna de novilho, de carneiro e de cordeiro, e considerando o sacrifício diário e o do Shabat, você vai chegar à data do dia da libertação de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. É tremendo isso. Que o Senhor fala através da Torá, através dos códigos para a gente. Eu estou dando algumas dicas para a gente poder enxergar isso.
E depois você tinha a entrega da oblação nova. Até o dia seguinte da 7ª semana, contarei 50 dias, que já é a entrega da Torá para nós. E aqui era feito a festa das primícias, que era entregue os dois pães, esses já fermentados, feitos da flor de farinha de trigo. Há uma história linda, muito bonita, que aconteceu no século XVI, né, principalmente para nós marranos, né, tem pavor desse nome, mas os benenos sim. Conta-se que um descendente desses, que tinha voltado para Israel, então os pais tiveram que largar o judaísmo na Espanha em 1492, né, então nós estamos falando do século XV, e 100 anos depois, um descendente de uma dessas famílias resolveu voltar para Israel e restaurar sua vida, muito parecido com muitos brasileiros aqui. E esse moço estava morando no norte de Israel, em Sfat, né, que é onde morava talvez considerado o maior cabalista de todos os tempos, né, Ari Kadosh, né, era um moço novo, ele morreu muito novo, na casa dos 30, mas um nível de santidade, uma coisa assim absurda. E esse marrano, né, frequentava uma sinagoga, tadinho, não sabia de nada. E um dia viu numa prédica na sexta-feira à noite, do rabino, falando que, pelo fato de não ter o templo, não existia mais essa oferta dos 2 pães. E esses pães representavam a prosperidade de Israel, porque eles eram movimentados, né? Como vamos ler aqui de novo, versículo 17: em vossas habitações trareis 2 pães para serem movidos de 2/10 partes de uma eflada flor de farinha de trigo. Né? Mas estou falando aqui, ó, até o dia seguinte da 7ª semana contarei 50 dias, te oferecereis oblação nova ao Eterno. Ou seja, aqui já era do trigo, da colheita do trigo. Então 2 pães de trigo, de flor de farinha, eram entregues. O templo era movimentado e aquilo garantia a prosperidade para o ano de Israel. E o rabino comentando isso, falando, ai de nós, porque nós não temos mais essa terra, por isso nós vivemos nessa miséria. Realmente, Israel, nesse período, era uma tristeza, pobreza. E aquele marrano ficou com aquilo no coração e chegou para a mulher dele e pediu que ela fizesse mais cedo 2 halot a mais toda semana. Então, o que ele fazia? Ele chegava mais cedo na sinagoga e colocava os 2 pães dentro da Aron, da arca onde fica a Torá, como oferta. Ele fazia isso com todo amor. Mas o que acontecia? O Shamash, que era o ajudante do rabino que limpava, quando ele vinha limpar a arca antes do Shabat à noite, achava os pães. Então o que ele fazia? Ele levava para ele. Isso foi semanas e meses. E no Shabat de manhã, quando era a abertura da arca e a apresentação da Torá, ele ficava lá olhando, não tinha as halot dentro da arca, para ele, para o marrano, Deus tinha recebido. E aquilo foi para ele uma alegria, uma coisa maravilhosa. Isso é verdade, isso é comprovado. E o Shamash, feliz da vida, porque a mulher dele não precisava fazer mais ralar em casa, aí estava tudo bem feito, né? Até que um dia ele chegou e o rabino estava na sinagoga, estava no cantinho preparando o que ele ia falar, né, o sermão dele, e viu, e era um homem muito inteligente, e enxergou o que estava acontecendo. Só que ele era uma pessoa que não tinha tanta sensibilidade e xingou o coitado do Anus. Falou, seu idiota, você está achando que Deus come pão? Você está achando que o que você está fazendo vai melhorar a vida da gente, alguma coisa? O que deve estar acontecendo é que o Shamash está comendo esse pão e comendo, eu sei, igual bobo, achando que a coisa está sendo oferta. Aí chegou o Shamash na hora e falou, aproveita, agradece ao rapaz aí o pão que você está comendo de graça toda sexta-feira. E o Shamash, tadinho, todo envergonhado, né? E o marrano foi para casa chorando, nem ficou na sinagoga aquele dia. Não sei se ele levou os pães, deu o pão para o Shamash,
Mas ele ficou arrasado. E na noite, quando o rabino estava fazendo o sermão, chegou um discípulo do Ari Hakadosh. Interrompeu o que o rabino estava falando e falou o seguinte: o mestre mandou te falar que a oferta do marrano trazia uma alegria no céu que nem no período do rei Davi era tão grande. E porque tu impedistes que isso continuasse, você não mais terá direito a essa vida, que hoje mesmo você vai entregar sua alma e vai passar para a vida eterna. Realmente, não sei se foi naquela hora, naquela noite, o rabino inspirou. Então nós temos que entender que, antes de mais nada, a pureza do seu coração em cumprir uma festa, em querer se entregar a Deus nessas festas, no Pêssar, nesse período que nós estamos contando o Homer, que a partir do dia 16 a gente começa a contar o Homer, né? Hoje é 9 de Ar, nós estamos contando aqui 28 dias, se eu não me engano. Sabe, dessa contagem do homem, até chegar a Shavuot, que a entrega da Torá para nós e para o cristão é a descida do Espírito Santo. Né? Quando os apóstolos recebem as línguas de fogo e começam a falar a Torá na língua de todas aquelas pessoas, de todos aqueles judeus da diáspora que moravam na pátria, na Pérsia, na Babilônia, falando tanto que eles falam, né? O texto lá fala, não, essas pessoas são pessoas indultas e estão falando as maravilhas de Deus na minha língua natal. Essas maravilhas de Deus são as coisas que Deus fez para Israel no deserto. É isso que nós estamos estudando agora. Então, meu querido, minha querida, você está nesse período contando o homem, está se preparando para Shavuot. Prepare o seu coração e a sua alma para os milagres que Deus vai fazer nesse ano. Vamos continuar daqui a pouco.